Na estação Yankee, pilotos do USS Midway partem rumo aos céus do Sudeste Asiático. Sobrevoando o Vietnã, enfrentam um combate fervoroso. Os homens deste notório porta-aviões farão história. Derrubando o primeiro e o último MiG da guerra. Com animações computadorizadas de última geração, você entra no cockpit e acompanha os pilotos do Midway em ação contra inimigos habilidosos e determinados. Vivencie a batalha. Descubra as táticas. Reviva os combates aéreos com os caçadores de MiGs do Midway. Combates aéreos. Os caçadores de MiGs do Midway. 17 de junho de 1965. Início da Guerra do Vietnã. Caças decolam do porta-aviões USS Midway na estação Yankee a 160 quilômetros da costa norte do Vietnã. As aeronaves se agrupam sobre o Golfo e partem rumo ao norte vietnamita. O alvo é a ponte férrea de Tan Nguyen, com o objetivo de retardar o transporte de suprimentos para o sul. Dentre eles, 2 F-4 Phantoms liderados pelo comandante Lou Page e o oficial de radar, o tenente J.C. Smith, no assento traseiro. A nossa missão nos caças F-4 era formar um escudo de proteção diante do alvo ao norte. A patrulha aérea permanece próxima ao alvo para interceptar aeronaves inimigas. O caça na escolta de Page e Smith é pilotado pelo tenente Dave Batson, com o oficial de radar vice-comandante Rob Doremus. Os aviadores do USS Midway terão um encontro com o destino. Nesta missão, eles derrubarão os primeiros MiGs da guerra do Vietnã. O pessoal do ataque tinha finalizado o trabalho e disseram missão cumprida quando eu disse vamos dar mais uma volta. Estávamos a 3.600 ou 4.000 metros de altitude e nós fizemos a órbita. E quando terminamos o giro de 360 graus apareceram 2 alvos. Tudo bem, mas seriam da Marinha? Eu acho que não. Não tínhamos tantos caças da Marinha. Seriam da Força Aérea? Eu não sei. Tomara que sim, temos que averiguar. Naquela época, era impossível identificar as aeronaves eletronicamente. Eles precisavam ver a aeronave. Os inimigos estavam na posição 11 horas, a 600 metros de altitude, a cerca de 51 quilômetros. Page e Smith começaram a aproximação fazendo uma leve curva para a direita, forçando os inimigos a virar com eles. Os americanos saem pela tangente, mas os inimigos não se deixam enganar. Os Phantoms se voltam para a esquerda numa manobra mais agressiva. O que eu quero que aconteça? Eu quero que os MiGs virem na minha direção. É o truque da unha. Assim você não vê se estou com as unhas sujas. Virando assim, você consegue ver se minhas unhas estão sujas. Smith coloca Batson e Doremus em posição de perseguição. Eles, recuam. Eu não vi a distância. Ele sabia que tinha que estar de 1,5 a 3 quilômetros atrás de nós. À frente, Page e Smith identificarão as aeronaves. Batson e Doremus acertarão a mira no primeiro caça e atirarão assim que forem confirmados como inimigos. Page e Smith atacarão a segunda aeronave. Bom, nós partimos para cima.
Eu peguei o comunicador e disse: Lu, ele está bem no seu nariz. Um pouco acima, bem acima. Eu não queria colocá-lo no nariz do caça ou abaixo. De repente, ele diz: lá estão eles. São 4. Foi quando eu soube que eram 4. Ele disse: MiGs, pois eles se viraram bem na nossa direção. Asas repletas de mísseis, unhas muito sujas. É confirmada a presença de inimigos. 4 MiGs-17 em duplas. Eles estão na mira e ao alcance dos mísseis Sparrow. Eu disse: atirem, atirem, atirem. Nunca se diz fogo num avião. Só ouvi o boom, senti o míssil saindo do avião. O míssil de Page e Smith acerta em cheio o MiG-17. Os destroços da aeronave derrubam a escolta dos MiGs. Eu ouvi dizerem: acertei, o inimigo foi atingido. E na mesma hora eu olho para fora e eu vejo um míssil Sparrow passando por mim que tinha vindo do batedor atrás. O míssil de Batson atinge a segunda formação de MiGs. Outra vez, destroços derrubam a escolta. Os pilotos dos Phantoms conseguem um feito histórico. As primeiras baixas de MiGs vietnamitas da guerra. Resultado do ataque: 2 MiGs derrubados e 1 danificado. A vitória foi conquistada por soldados de um notório porta-aviões, o USS Midway. A sua história de sucesso começou meses antes do início da Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra, o porta-aviões se destacou por seu alcance de ataque ser muito maior do que qualquer outra embarcação, incluindo o navio de guerra. Quando lançado em setembro de 1945, o Midway foi o melhor exemplo de porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. Mas a corrida tecnológica ainda exigiria vastas mudanças. A aviação a jato era um desafio para os porta-aviões da Segunda Guerra Mundial. Aviões a jato são mais pesados, necessitam de mais força para a decolagem e de um espaço maior para o pouso em velocidades mais altas. Em 1955, o Midway foi reconstruído com várias inovações para a era dos aviões a jato, uma catapulta de lançamento de aviões pesados. Luzes de pouso mais visíveis e um convés com desnível. Mas o primeiro combate só aconteceu em março de 1965 na Guerra do Vietnã. O cruzeiro durou apenas 9 meses, mas ficou claro que o Midway precisava ser atualizado para acomodar as exigências de uma guerra na Indochina. O porta-aviões voltou ao estaleiro em 1966 e durante 4 anos passou pela maior reforma já realizada pela Marinha até então. Depois da reforma de 4 anos, o resultado foi um porta-aviões novinho em folha. A área de decolagem passou de 11 mil metros quadrados para 16 mil metros. O navio suportava qualquer aeronave da Marinha e podia operar por um tempo maior, além de funcionar com tanta eficiência quanto porta-aviões maiores. Mais uma vez, o Midway estava pronto para a batalha no norte do Vietnã. 18 de maio de 1972, Estação Yankee. Um ataque é lançado do convés do Midway. Os caças se agrupam sobre o Golfo e partem rumo ao norte. O alvo são elementos de infraestrutura na área de Haiphong, parte de uma intensa campanha aérea para deter a recente invasão do sul do Vietnã.
No ar, 2 F-4 Phantoms fazem parte da patrulha aérea de combate. Seus pilotos, Tenente Henry Bart Bartolomei e o oficial de radar, Tenente Oran Brown. Entrei naquela missão como o avião sobressalente. O avião líder teve problemas hidráulicos na catapulta e teve que ser removido. Então decolamos no lugar dele. Na escolta de Bartolomei estava o tenente Pat R. Wood, com o copiloto Mike Taco Bell. A missão era nos posicionar entre Haiphong e a base aérea de Cap para deter MiGs que viessem a desafiar a equipe de ataque. O nosso mantra se tornou MiGs em maio para Midway. Nós tínhamos a frase escrita no quadro negro da nossa sala. Tínhamos certeza de que nós íamos conseguir. Quando os Phantoms se aproximavam da base aérea de Cap, seus rádios captam uma transmissão. Inimigos. O coração acelera. Eles começam a descer lentamente. Bart Bartolomei vasculha os céus, pronto para avisar o caça na escolta Pat R. Wood de algum perigo. Quando olhei na direção norte, vi uma dupla de aeronaves prateadas. E sabia que não tínhamos nada daquela cor. Sabia que eram MiGs. Os Phantoms se preparam para o combate. Será um batismo de fogo. Na primeira missão sobrevoando o norte, terão a chance de derrubar MiGs em maio para o Midway. 18 de maio de 1972. 2 equipes F-4 Phantom do porta-aviões USS Midway estão prestes a entrar em combate no norte do Vietnã pela primeira vez. Sobrevoando a base aérea de Cap, eles avistam 2 MiGs-19. Partimos atrás deles. Queria que Pat estivesse a 900 metros acima de mim e me cobrisse enquanto eu partia para cima deles. R. Wood ganha altitude. Bartolomei mergulha e sai pela direita. Sobrevoando Cap, Bartolomei vira para a esquerda, posicionando-se atrás do inimigo. Eles perceberam a presença dele. Ambos tinham muito combustível. Tinham combustível jorrando dos tanques das asas. Quando vi aquilo, soube que se ainda tinham combustível nos tanques das asas, estavam abastecidos como nós. Eu segui da melhor maneira possível. Não tinha velocidade suficiente para chegar junto. Para manter a velocidade alta, tive que manter o nariz do caça um pouco atrás deles, sem puxar tanto na gravidade, como eles faziam na minha curva. Basicamente, o nariz apontava para trás da aeronave, em vez de para frente. Daí você o segue assim, atrasado. Enquanto Bart forçava os MiGs a fazer o círculo, e eles faziam o mesmo, eu estava numa posição mais alta. Fiz uma série de ioiôs bem altos. A manobra do ioiô faz uso da velocidade natural do Phantom. Cada movimento melhora o ângulo em relação às caudas dos MiGs para o lançamento de mísseis guiados por calor. Fiz o primeiro ioiô, mergulhando e subindo. Fiz outro e comecei a perder posição. Então, no terceiro, já sabia que estava indo para o interior do círculo. Estava começando a entrar na rota de Bart. Estava chegando perto demais dele. Naquele momento, decidi disparar para separar os MiGs. Senti um míssil saindo do caça e vi um MiG-19 desviando com tanta força que o míssil passou pela superfície horizontal da cauda. Os MiGs se separaram. Bartolomei parte no encalço do MiG de escolta e R. Wood segue atrás do líder. Ele usa de toda a sua habilidade para não perder o MiG-19. Você acelera tudo e o caça passa por você.
Você já está pendurado no cinto de segurança, vira com toda a força para a esquerda e, neste caso, para enxergar o que está atrás, mas ele já tinha virado com tudo por trás de mim e eu o perdi de vista. O coração de Arwood acelera enquanto procura desesperadamente pelo MiG. Ele inicia a subida para 1.200 metros e nem sinal do inimigo. Enquanto isso, Bartolomei persegue o segundo MiG. Estava perdendo velocidade e sabia que precisava sair da perseguição para ganhar velocidade. Bartolomei reduz a força gravitacional e se distancia do MiG. Após seguir por 3 quilômetros a oeste, ele volta em direção ao combate. Recupera a velocidade, mas perde o inimigo de vista. Ora ainda tinha visão do inimigo, o que prova o quanto vale um copiloto no caça. Então, ele foi me guiando na direção certa. O MiG estava na posição 10 horas, virando para a esquerda, tentando entrar atrás de Bartolomei. Bartolomei é tomado por puro instinto. Ele irá atrair o inimigo e no último instante levantará o nariz do caça, diminuirá a velocidade e forçará o MiG a passar direto. É uma manobra arriscada, mas que mudará o jogo em um instante. Oran me avisava da posição do MiG, do código horário e de tudo mais. E eu esperei até que o MiG estivesse na posição 8,5, um pouco abaixo. Vi quando levantou o nariz do caça na minha direção. Bartolomei puxa a alavanca e realiza a manobra. O Phantom sai na vertical e o MiG é lançado para fora de sua curva. Acionei os freios de propulsão por cerca de 5 segundos. E voltei-os para a posição normal e fiquei nesta posição de cabeça para baixo. Então, ao sair da curva, eu perdi velocidade e ele acabou passando por mim. Nós estávamos assim, cabeça com cabeça, e estávamos subindo. A toda velocidade, o MiG sai à frente de Bartolomei. Mas o Phantom perde velocidade e não aguenta subir por muito tempo. Felizmente, ele teve o mesmo problema e decidiu descer uma fração de segundos antes de mim. Então, o que aconteceu é que ele começou a descer um pouco na minha frente. Eu não estava a mais de 90 ou 100 metros atrás dele. É perto demais para disparar o míssil. Ele está na posição perfeita para disparos de metralhadora. Mas o F-4 não possui uma. Ele tenta se distanciar para o disparo do míssil, mas sem perder muita velocidade. Ao leste, Pat Arwood continua sua busca incessante. Eu não parava de procurar pelos MiGs. Procurava qualquer coisa que pudesse achar. Eu não vi ninguém, então comecei a ficar preocupado. Olho para baixo e vejo a pista de pouso da base aérea repleta de crateras de explosões remendadas. Se tivermos que pousar aqui, não vai ser fácil. Finalmente, Arwood localiza o MiG logo abaixo, na posição 8 horas. O inimigo balança para os lados, atrás dos americanos. Fiquei impressionado ao vê-lo a uma altitude tão baixa fazendo essas manobras. Eu estava quase diretamente acima dele. Diminuí a minha curva e saí um pouco à frente. Como ele continuou a virar, eu inclinei uns 130 graus e baixei o nariz do caça na direção dele. O Phantom parte na direção do inimigo sem que ele perceba. Parece que Arwood encontrará um alvo fácil. Mas, de repente, o MiG sai em disparada. Parece que ele me viu quando abaixou a asa esquerda.
Daí ele fez uma curva bem fechada para a esquerda. Com a curva fechada, o inimigo desaparece mais uma vez. Mas, de repente, Bart Bartolomei entra no combate. Bartolomei persegue o MiG aqui. Arwood está nesta posição. Ele perde o MiG de vista aqui. Quando Bartolomei passa por ele, o MiG perseguido por Arwood passa a persegui-lo. Bartolomei passa a toda velocidade e o MiG de Arwood sai pela direita. Ele reverteu e passou pelo meu nariz. Enquanto ele cruzava, pude voltar para a posição de tiro. Ele estava um pouco acima da linha do horizonte. Eu estava a cerca de 10 graus da cauda dele. A preocupação do MiG por seu companheiro é o seu erro fatal. Arwood dispara. Ele chegou a uns 3 metros à esquerda da cauda e detonou. O MiG pareceu sair ileso. Pat disse, puxa, errei! Logo depois de dizer isso, um pedaço enorme de fuselagem se soltou. Olho para cima e vejo o MiG rodopiando. A tampa se abre e o piloto é ejetado e, puf, caindo de paraquedas. O MiG perseguido por Arwood se desintegra atrás de Bartolomei. Segundos depois, Bartolomei recebe o sinal da mira térmica. Ele aperta o gatilho. Em sua primeira missão pelo norte, Bartolomei e Arwood derrubam MiGs em maio para o Midway. E lá estávamos. Era só fazer uma curva de 90 graus a este bordo e estávamos prontos para o combate. A 1 quilômetro de distância. Partimos para o leste e para longe dali. Os caçadores de MiGs partiram na direção do Golfo de Tonkin. As caçadas aos MiGs foram apenas uma parte do papel do Midway na Guerra do Vietnã em seu terceiro cruzeiro de combate. Decolando do seu convés, F-4 Phantoms, A-6 Intruders e A-7 Corsairs atacaram portos estratégicos, destruíram reservas de petróleo e infraestrutura no norte do Vietnã. A vantagem de se ter um porta-aviões operando no Golfo de Tonkin é poder levar uma esquadra inteira e mandar umas 2 dúzias de aeronaves contra um único alvo para relativamente bem perto do alvo. Assim, não chamávamos tanta atenção da defesa aérea vietnamita, causando uma reação contrária. O Midway seguiu com o combate diário na costa norte até o fim de maio. Apenas 6 dias após o combate de Bartolomei e Arwood, outra dupla de Phantom se viu em uma das situações mais perigosas que qualquer piloto pode imaginar. Uma tocaia vietnamita perfeitamente executada. – 23 de maio de 1972. 2 F-4 Phantoms do porta-aviões USS Midway sobrevoam o interior do norte vietnamita. Eles patrulham os ares em apoio a bombardeios contra alvos em Haiphong, como parte da estratégia de impedir a invasão do Vietnã do Sul. O caça-líder é pilotado pelo vice-comandante Muggs e o seu oficial de radar, tenente Jack Ent. Muggs e eu, sei lá, nós já nos conhecíamos. Tínhamos um senso de humor meio esquisito no cockpit. Eu dizia a ele, só tem uma coisa, não quero morrer de surpresa. Se o meu último pensamento for, mas o que foi isso? Vou te assombrar por toda a eternidade.
O tenente Mike Rebb voava na escolta de Muggs, junto de seu oficial de radar, o tenente Junior Gray Ken Crandall. Ao iniciar a descida à base aérea, o rádio capta uma transmissão. Foi um aviso de que tínhamos inimigos a 100 quilômetros. Eu disse, ele falou inimigos? Jack disse que sim, e eu disse confirmar inimigos. Ele disse, Oswald, aqui é o Bullet. Confirma a presença de inimigos? Ele disse que sim, e mais, prepare-se para atirar. É um momento decisivo para um piloto. Muggs ajusta a direção e parte na direção dos inimigos, mantendo velocidade mínima para economizar combustível. Mas o trajeto os leva ao coração do espaço aéreo inimigo, acima da base aérea de Cap. Lembro de ter pensado comigo mesmo. Isso não estava nos planos. Eu não estou gostando disso. E, de repente, Muggs avista os inimigos. MiG-19. Olho para baixo e vejo 2 caças vindo na nossa direção. Eu digo, na mira, 2 próximos à montanha a 11 quilômetros. Jack diz, vamos pegá-los, estou atrás de você. Em posição de combate, os Phantoms partem na direção dos MiGs. Interferência do solo impede o travamento por radar. Este combate será decidido à moda antiga. Sem medo, o inimigo passa pelos caças americanos. Já estávamos prontos. Ia ser rápido. Nós íamos derrubá-los. Muggs ordena uma volta cruzada. Você sobe e volta assim. É uma maneira de reverter curso. Também pode ficar de olho no alvo. Muggs sobe e Rebb desce. Mas logo que iniciaram a manobra, desastre. Na metade da volta chovia MiGs. 4 MiGs-17 partiam com tudo para cima deles. Eu disse, meu Deus, eles pagaram a aposta e ainda quadruplicaram. E disse, vamos Jack, agora é só homicídio. O MiG-17 soviético é um oponente feroz em combate. Em baixa velocidade, é muito mais ágil do que o F-4 Phantom da Marinha. Aqui estão os americanos. Os MiGs-17 estão nesta posição, tentando atacar os Phantoms, enquanto estes perseguem os MiGs-19 aqui. Eles vinham na nossa direção e começamos a dispersar. O MiG-17 líder passa bem próximo de Muggs. Ele passou tão perto que dava para sentir o vácuo do avião. Muggs partiu no encalço dos MiGs. Ele usou de uma manobra clássica chamada ioiô baixo. O caça desce e em seguida sobe, penetrando na curva dos MiGs e ganhando velocidade. Muggs gira o leme. Seu coração acelera durante essa manobra arriscada. Ao apontar o nariz do caça para o horizonte, encontra um MiG-19 bem à sua frente. Ele faz uma suave troca de alvo. A melhor estratégia ao estar cercado de inimigos. A melhor opção de tiro para Muggs é o rolo lateral por fora, o que melhora o ângulo em relação à cauda do MiG. Muggs acende e rola. Com habilidade, coordena a alavanca, o leme e as turbinas enquanto rola mais uma vez. Mas, de repente, tudo muda. Vi um MiG-17 na posição 8 horas. Ele ainda não atirava, mas estava se aproximando. Avisei ao Muggs que tínhamos inimigo na posição 8 horas. Eu dizia para ele... Nós éramos amigos. Jamais me diga para ir para a direita ou para a esquerda. Apenas diga o que está aí atrás. Eu sou o piloto e você é o radar. O MiG atrás deles se aproxima ainda mais. A artilharia pesada do inimigo se aproximava cada vez mais. Muggs está baixo demais para mergulhar com o caça.
O piloto vietnamita o encurralará. 23 de maio de 1972. O piloto de F-4 Phantom Muggs McKeon e o oficial de radar Jack Ant estão sob a mira de uma arma. Um MiG-17 pronto para atacar. Eu disse, Jack, alguém vai para casa e não seremos nós. Situações de desespero pedem medidas desesperadas. Muggs tinha uma manobra especial para uma situação assim. Ele empurrou a alavanca ao máximo com o leme abaixado. Em seguida, quando o inimigo tenta compensar pela manobra, ele puxa a alavanca com o leme para cima. Por um instante, o F-4 sairá de curso ou ficará descontrolado e cairá de costas. Muggs empurra a alavanca para frente e pisa forte no pedal esquerdo do leme. Em seguida, puxa para trás com força. O F-4 rola no ar numa manobra espetacular possível apenas para os melhores pilotos de caças. Nós saímos de curso a cerca de 450 metros de altitude. Depois da rolagem, o Jack diz, mas que diabos está fazendo? Eu tentava manter os olhos no MiG e, de repente, saio batendo pelo cockpit dizendo, que diabos está fazendo? E, de repente, o avião volta à posição normal e ele está no controle da situação. Quando olho para trás, procurando o MiG, não o encontro. Ele diz, tem um na nossa frente. O piloto vietnamita, surpreso, foi parar à frente do caça de Muggs. Muggs recebe o sinal da mira térmica e dispara. O MiG-17 podia virar com muita facilidade. Ele foi mais ágil do que o controle de rota do míssil. Então, perdemos um dos mísseis laterais. Ainda tínhamos 3. O MiG-17 segue na curva à direita, mas Muggs não consegue persegui-lo. Ele faz a rolagem lateral de descida. Com tantos MiGs ao redor, ele precisa seguir em frente, sem se prender a um único alvo. Eu tentei manter a velocidade alta, evitando ser previsível. Muggs segue em frente com outro MiG-17 bem no seu nariz. Ele recebe o sinal da mira e dispara o segundo míssil EIM-9. E novamente o MiG é mais ágil do que o míssil. E dessa vez nós... Como isso vai para a TV, não repetiremos as palavras ditas no cockpit. Mas ficamos muito frustrados com aquilo. Eu disse, o senhor não vai dar mole, não é, meu Deus? Teremos que voltar e explicar como perdemos 4 MiGs. Mas, cercados de inimigos, eles não têm tempo para reflexões. O combate continua. Eu olho para trás e vejo um deles na posição 4 horas, disparando tiros de munição 37 contra nós. Eu disse a Muggs, 4 horas seguindo e atirando. Ele olhou para trás e disse, puxa, mas que droga. Balas traçantes de cor laranja passam próximas ao cockpit. Muggs entra com tudo no ataque. Quando, de repente, o MiG interrompe o ataque. Ele apareceu na minha frente e quando olhei para cima, como já tinha pilotado o MiG-17, sabia que ele não me via. Muggs consegue escapar do MiG bem debaixo do seu nariz. Para virar o jogo, ele cortará a aceleração, empurrará a alavanca e acionará o reverso. A manobra forçada de gravidade zero e a perda de velocidade farão com que o MiG passe à sua frente. É mais uma brilhante manobra de um piloto brilhante. Muggs empurra a alavanca e corta a aceleração. O inimigo passa com tudo pelo Phantom. Eu estava a uns 15 metros do cockpit dele. Dava para ver facilmente o piloto.
O MiG mergulha e rola para trás na tentativa de alcançar o caça americano. Pela terceira vez, a mira de Muggs trava no caça inimigo. E ele dispara um de seus mísseis. Ele saiu em disparada e eu pensei, meu Deus, erramos de novo. E senti um enorme desespero e de repente a cauda do caça se solta. Eu vi o míssil passar pelo caça e explodir. Acho que foi acionado pela proximidade com o alvo. O pedaço da aeronave caiu e depois da explosão vimos o piloto ejetar. Foi o primeiro que derrubamos. Depois de 5 minutos agonizantes de manobra sobre-humanas, Muggs e Ant derrubam o avião. Mas não há tempo para celebrar. Eles encontram um caça-escolta pilotado por Mike sendo perseguido por um MiG. Viro para a esquerda e vejo Mike Reb. Ele estava na direção norte com um MiG atrás atirando. Dava para ver as balas traçantes. Reb está bem aqui. Muggs aqui. Ele guiará Reb numa perseguição que levará os vietnamitas para a frente de Muggs. Eu disse, ok, Mike, saia de perto dele e suba na direção leste. Reb carrega consigo o MiG inimigo. Muggs diminui a altitude. O caçador de MiGs chega facilmente por trás do inimigo. A cauda do MiG brilha a poucos metros do seu nariz. Um alvo perfeito na imensidão do céu. Muggs dispara o 4º míssil do dia. O míssil atinge em cheio o caça inimigo. Ficamos eufóricos. Eu estava molhado de suor e de beber toda a nossa água. Batia na tampa do cockpit e gritava, viu o que fizemos? Derrubamos dois caças. Os outros MiGs desapareceram. Estremeceram diante de guerreiros tão determinados. Eufóricos, os americanos partem de volta para o Midway. Mas a briga não terminou. Antes do final do conflito, o inimigo ataca de novo sobre o oceano e leva a guerra até o Midway. 12 de janeiro de 1973. Os dias finais da Guerra do Vietnã. 2 Phantoms da Marinha decolam do Midway diante de um céu nublado. Eles voam com a Barcap, uma patrulha aérea de combate entre a costa norte do Vietnã e o Midway. Eles interceptarão qualquer MiG que voe na direção dos navios americanos no Golfo. O caça-líder é pilotado pelo tenente Vic Kovaleski e o oficial de radar Jim Wise. Na sua escolta, o tenente Pat Arwood e o oficial de radar guarda-marinha Lynn Oates. Quando chegam à estação, o controlador aéreo avisa pelo rádio que um avião inimigo se aproxima do Midway. Era uma grande ameaça para o Midway, quando não só MiGs, mas qualquer veículo de superfície o desafiava. Seria um prêmio tanto afundar ou danificar o porta-aviões. Ele possuía um bom sistema de defesa, como a bateria de mísseis antiaéreos. Mas como na Segunda Guerra Mundial, a principal defesa de um porta-aviões é a sua tripulação. O controlador aéreo os guia na direção do MiG inimigo. Quando diminuíamos a altitude, vi que o localizou. Estava na posição 11 horas. Estávamos a cerca de 3.000 metros de altitude e o MiG estava a cerca de 19 quilômetros de distância. O MiG segue na direção dos americanos. A 3 quilômetros dali, os vietnamitas localizam os Phantoms
e partem para o confronto. O MiG parecia vir na nossa direção, mas de repente mudou de direção e partiu rumo ao norte. O piloto comunista não está disposto a brigar. Kovaleski ganha altitude e vira para a direita para obter um melhor ângulo da cauda dos MiGs. O poderoso Phantom se aproxima da presa. O MiG sai pela direita para desestabilizar o Phantom. Kovaleski e Arwood precisam ter cuidado. Kovaleski se aproxima da distância de disparo. Ele recebe o sinal da mira e dispara. O primeiro míssil de Vic detonou próximo à cauda. Tenho certeza de que o piloto sabia que estava danificado. E certamente o dano era bem maior do que podíamos ver à distância. Kovaleski dispara outro míssil. Quando o segundo míssil passou pela cauda e explodiu, o MiG arremeteu com força num ângulo de 90 graus e praticamente parou. Daí rolou para a direita e mergulhou rumo ao mar. Este foi o último MiG derrubado na Guerra do Vietnã. No dia 27 de janeiro de 1973, os Acordos de Paz de Paris são assinados e chega ao fim o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Entre 1965 e 1973, os americanos contabilizam mais de 200 MiGs derrubados, 8 deles derrubados por pilotos do USS Midway. O Midway foi a plataforma de onde partiram os pilotos que derrubaram o primeiro e o último MiG da guerra. O Midway serviu durante toda a Guerra Fria. Foi modernizado novamente em 1986 e equipado com os novos F-18 Hornet. Ele saiu em combate pela última vez em 1991 como um símbolo bélico na Batalha do Golfo Pérsico. Durante 43 dias de combate, o Midway lança 3.339 aeronaves de combate numa média de 121 por dia. São 2.000 toneladas de bombas e mísseis despejadas sobre alvos inimigos. É um feito impressionante, o último feito deste porta-aviões. Em 1991, logo após o sucesso da Operação Tempestade do Deserto, ficou decidido que o Midway seria desativado antes do planejado. A idade já estava pesando, além do fato de esse porta-aviões ser pequeno demais para conseguir operar com os aviões da nossa frota. Após 47 anos de serviço, o Midway é dispensado na base aérea de North Island, em San Diego, no dia 11 de abril de 1992. Como reconhecimento por sua atuação brilhante nas guerras do Vietnã e do Golfo Pérsico, o porta-aviões não foi enviado para o cemitério de navios. Agora ele virou um museu em San Diego e está disponível à visitação do público. Todos podem ver esse navio que foi um marco na história dos porta-aviões. É um legado justo para os homens e mulheres que serviram no Midway e para os bravos pilotos que decolaram do seu convés. Homens que sobrevoaram céus inimigos. Encararam oponentes determinados e habilidosos. E retornaram para o Midway como os caçadores de MiG.